Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, né? Prazer, bom estarmos aqui, né? Onde nós estamos reunidos no nome do Senhor. Como vocês podem ver, né? O quarteto não cantou. Eu, irmão Falquete, mais companhia, né? Estamos todos gripados. Domingo passado eu vim porque ia ter bolo. A Daiane que falou, vem que vai ter bolo. Mas os irmãos podem, acho que perceberam, né, que eu fiquei quase o culto, todo no final do culto, tossindo, né? Aí fui bem lá para trás. Então, eu vim mesmo por causa dos aniversariantes, né, que eu estava incluído. E estou ainda bastante deficiente, né, da voz. Os irmãos podem observar que eu estou falando mais baixo do que marido, né? Falando mais grosso que o Rodrigo. Então não daria para cantar mesmo no quarteto, né? E se eu cantasse também não poderia estar aqui falando. Ou uma coisa ou outra teria que fazer. Então eu preferi assumir a minha escala. Domingo passado seria eu, passei para o Vitório. E hoje, essa semana deu uma melhorada, né? Então nós vamos quero assumir a minha escala com a igreja. E para os que ainda não têm conhecimento das nossas lições, né? No caso do Bruno, a Jaiane, talvez não estão acompanhando, não estudou as mesmas lições, né? E outros irmãos, amigos, nós estamos estudando a respeito de problemas existenciais, né? Desde que o homem pecou, né? Nossos primeiros pais, né? Adão e Eva pecaram lá no Éden, vários problemas apareceram, né? Que não existiam, por isso problemas existenciais. A partir do pecado de Adão e Eva. E nós, infelizmente, herdamos isso, né? Todos os problemas que nós passamos, seja de enfermidade, seja de qualquer outra dificuldade, né? São herança que os nossos pais deixaram. Inclusive a gripe, né? Então. E hoje nós iremos falar, entre esses problemas existenciais, um que, na minha opinião, é o mais perigoso. Ele chama-se desânimo. É um dos problemas existenciais que muito tem atingido a igreja. E nós temos acompanhado, né? Isso desde que eu me converti há uns praticamente 40 anos, né? Embora ter nascido no Evangelho. Me converti aos 20 anos, aos 18 anos aproximadamente. E me tornei membro aos 20 anos. E estou com 64, né? Mais de 40. E então a gente tem acompanhado, né, a trajetória da igreja no mundo. E a gente tem percebido que muitos problemas, né, têm atingido a igreja, inclusive esse é o mais forte. Chama-se desânimo. Isso é uma enfermidade espiritual contagiosa. Se os irmãos não tiverem uma fé mais firme que a minha, eu consigo contagiar vocês com o meu desânimo, se isso me atingir. O desânimo ele tem feito corais parar de cantar. Ele tem feito quartetos, né, irmão Falquete? Parar de cantar, desânimo. Grupos, né, como de vocês que cantaram aqui. Porque um ou dois componentes que, se forem atingidos pelo desânimo, eles contagiam os outros. Todos param por causa de um. E o escritor colocou aqui para nós, irmãos que têm as lições, né, devem ter observado que ele faz aqui tipo um comentáriozinho, tipo uma historinha, né? De que certa vez o diabo lá no inferno fez tipo um leilão, né? Das armas que ele tinha à sua disposição para atingir a igreja, os cristãos. Ele colocou lá no canto várias armas, né, com seus nomes. Mas uma delas era mais especial que as outras. Ele colocou ela mais à parte. As outras ele colocou como se estivesse à venda. Aquela
lá estava escrito: essa arma não está à venda. E um certo comprador, né, curioso, olhou todas as armas e olhou aquela lá, não está à venda. Por que então está à disposição, à vista? E resolveu então perguntar ao diabo: por que você colocou aquela arma ali à vista, né, mas não está à venda? Então ele respondeu para o comprador, dizendo: porque essa arma para mim ela é mais que especial. Com ela eu consigo atingir o coração do crente. E é verdade. E se eu conseguir esse objetivo, com ela eu contamino mais cristãos. E fecho até portas de igrejas. Tem muitas igrejas por aí, né, que estão infelizmente com suas portas fechadas. Templos, né? Fechados porque a igreja não reúne mais. Isso por causa do desânimo. E a Bíblia, eu louvo a Deus porque a palavra de Deus, ela não esconde nada, não escondeu nada dos seus servos no passado. Deus jamais escondeu a fraqueza humana. E Ele deixou para nós vários exemplos de servos de Deus que não deveriam, mas passaram por esse problema existencial chamado desânimo. E alguns deles até pediram a morte. Nós vamos ler primeiro o texto bíblico de hoje, que está em Josué capítulo 1, de 1 a 9. E depois nós iremos... Eu quero apresentar para os irmãos depois alguns textos que nem está no nosso comentário, e o escritor da nossa lição, ele resumiu bastante, né? Esse desânimo, ele colocou que vença o desânimo. Então eu louvo a Deus porque, embora existindo, né, essa arma poderosa do inimigo, chamada desânimo, nós conseguimos vencer. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus e estudarmos a sua santa e bendita palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4. O apóstolo Paulo escreve essas palavras. Então todos nós podemos realmente vencer todas as armas do inimigo em Cristo. Então, quando eu falei que Deus é maravilhoso, permitiu que a sua palavra, sendo ela santa, santíssima, registrasse altos e baixos, né, na vida dos seus servos, como também das suas servas, para nos servir de exemplo. E nós iremos ler então Josué capítulo 1, de 1 a 9. Nós iremos fazer alguns comentários, mas iremos buscar alguns exemplos no Velho Testamento e depois iremos até o Novo Testamento para aplicar para a igreja. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. O Rodrigo vai colocar aí? Josué 1, de 1 a 9. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais.
Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nem cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O antídoto contra o desânimo é ser corajoso. O desânimo é o contrário de coragem, né? Sinônimo, né? Então nós observamos aqui, irmãos, quem conhece bem a história, né, do povo hebreu, desde que Moisés foi chamado por Deus para tirá-los lá do Egito, depois de 430 anos sendo escravo ali, e eles começam então a peregrinar pelo deserto. Deus então coloca junto com Moisés mais um casal, né, de líderes, sendo um irmão e uma irmã. Moisés era o principal líder, mas atrás dele vinha Arão e depois Miriam. As irmãs também tinham um papel muito importante, e tem até hoje na igreja, no serviço do Senhor. No capítulo 15 do livro de Êxodo, logo depois que Moisés e o povo atravessam, né, o Mar Vermelho por ordem do Senhor, Moisés canta nos primeiros versículos do capítulo 15, e mais adiante Miriam. Moisés liderava a nação toda, e Miriam liderava as irmãs, as mulheres. E Miriam então convoca as mulheres com tamborins, era da época, né? E com danças e cantando, louvando ao Senhor, porque tinham atravessado o Mar Vermelho e o povo inimigo tinha perecido no Mar Vermelho. Mas interessante é que logo depois, passado um certo tempo, morre Arão. Depois também morre Miriam. E o povo acompanhando aquilo ali, né? Vendo seus grandes líderes indo embora. E por final Moisés. No capítulo 34 de Deuteronômio narra a morte de Moisés. Mas no capítulo 31 de Deuteronômio, Deus chama Moisés e manda ele dizer para o povo: olha, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar, o Senhor teu Deus passará diante de ti. E além disso, ele me disse: não passarás o Jordão, Josué passará diante de ti. Então logo, passado alguns dias, Deus manda Moisés subir ao cume do Monte Nebo, e ali ele morre e é sepultado pelo próprio Senhor e os seus anjos. E o povo então prantearam Moisés, o maior líder de todos os tempos. Se vocês lerem os últimos versículos do capítulo 34 de Deuteronômio, vai dizer que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem Deus falava assim, cara a cara, como eu estou falando para vocês. Já pensaram que privilégio teve Moisés? Que grande líder. E de repente, então, houve essa grande perca. Certamente, mesmo Josué tendo recebido, como ele recebeu, a imposição de mãos de Moisés, Deus ordenou a Moisés: impõe as mãos sobre Josué, porque ele vai substituir você. Nós não somos insubstituíveis, nenhum de nós que aqui estamos. Era uma maneira de transferir poder. Imposição de mãos era transferência de poder, por ordem do Senhor, não por ordem humana, que não funciona, só quando Deus manda. O apóstolo Paulo fez isso mais tarde, quando ele chegando perante um grupo de irmãos e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: não, nunca ouvimos falar. Então ele impõe sobre eles as mãos e o Espírito Santo desce, e aqueles irmãos são batizados com o Espírito Santo.
Era a promessa de Joel, né, que estava se cumprindo na igreja daquela época. Então aqui Josué, observem, tem uma outra tradução, eu tenho uma outra tradução lá em casa que diz assim, Josué estava sentado, e é por isso que o Senhor Jesus manda ele levantar. Você não vai mandar alguém levantar estando ele em pé. Então eles estavam ainda pranteando a morte de Moisés. E se Deus não manda ele levantar, ele estava sentado até hoje. Deu para entender o desânimo? Haviam perdido o maior líder de todos os tempos. Aquele que quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, Deus mandou ele trazer as tábuas e Deus escreveu de novo. Leva de novo. Eu entendi a sua situação. Você está furioso, o povo é rebelde mesmo, mas eu vou fazer de novo. Escreveu os 10 mandamentos segunda vez. E Moisés então desce de novo. Era o maior líder de todos os tempos. Certamente o que ficou na cabeça daquele povo, o que nós vamos fazer? Josué? Josué era um ajudante de Moisés. Moisés era o nosso chefe. Quando eles precisavam de falar com Deus, eles pediam Moisés misericórdia. Moisés, fala com Deus, nós não podemos ouvir a voz de Deus, senão nós vamos morrer, é você mesmo. E agora Moisés morre, quem iria falar por eles? E então Josué, mesmo tendo recebido a autoridade e o poder de Deus através das mãos de Moisés, ele estava sentado, sem saber provavelmente o que fazer. E interessante é que naquela época dos profetas, de todos os profetas, homem nenhum era capaz de chegar para ele e confortá-lo, de animá-lo. Somente Deus fazia isso. Ele fez isso com Jeremias, com Daniel, com Isaías, com Ezequiel, com Miqueias. Os irmãos podem sempre observar que nos primeiros versículos dos livros proféticos estava sempre escrito: levanta-te, homem. Sempre Deus mandando alguém fazer alguma coisa. Senão eles não faziam. E corriam o risco de o desânimo os atingir a ponto de não ter mais profecias, não ter mais intercessores pela nação de Israel. Foi por isso que Salomão escreveu em Provérbios: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então Deus falava, o escritor da carta aos Hebreus nos diz que Deus falava de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Naquele tempo era assim. Era o próprio Deus que mandava o homem levantar. Davi no Salmo 37, verso 23 e 24, ele escreveu assim, que o Senhor ama os passos daquele que no seu caminho se conduz. E se cair, não fica prostrado, porque quem segura pela mão é o próprio Senhor. Então nós vemos aqui o Senhor Deus dando ordem a Josué: olha, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Está na hora de você começar a obra. Não espere mais. Alguns tradutores dizem que Josué estava aguardando a ordem do Senhor. Sim, claro, também concordo. Mesmo ele tendo sido ungido, ele não poderia pegar o povo e sair e atravessar o Jordão sem a ordem do Senhor. Claro que não. Moisés também não fez isso. Só fazia quando Deus ordenava. Mas na verdade ele estava pensativo o que fazer. O que Deus vai fazer agora
com esse povo, que não era pequeno. Observem que quando eu falei no início que nós, para não cairmos no desânimo, precisamos ter a palavra de Deus em nossos corações, bem como buscarmos ao Senhor em oração. Deus disse para Josué aqui no verso 8, não cesse de falar desse livro da lei. Era a palavra de Deus da época, não era a Bíblia completa como nós temos hoje, era o que tinha, as leis de Moisés. Mas faça isso, primeiro que ela habite no seu coração, e passe para frente, ensine o povo, para não caírem no desânimo. Então Deus ordena a ele no verso 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui nós vemos que Josué, ele se apodera dessas palavras, ele se fortalece no Senhor, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Fortaleça-te no Senhor e na graça, na força do seu poder. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então Josué faz isto. Ele se apega a essas palavras. Antes disso, antes de Deus dar essa ordem a ele, não estou te mandando, vai. O Senhor lhe faz uma promessa. Eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Precisava mais. E hoje qual é a promessa que nós temos como igreja? Agora vamos, falar para a igreja. O Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos depois da ressurreição, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, ele dá ordem aos seus discípulos para que eles saíssem pelo mundo afora, fazendo discípulos, das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês, ele disse, prometeu, todos os dias até a consumação dos séculos. A mesma promessa que Deus fez aqui a Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Mas como eu estava falando a respeito de desânimo de alguns servos do passado, para depois nós entrarmos no nosso período atual, nós vemos, quando falei de alguns dos servos de Deus que até pediram para si a morte, achavam que era o ponto final, para escapar do desânimo. Por exemplo, nós vemos o profeta Elias, se Rodrigo conseguir colocar aí, 1 Reis 19, de 1 a 10, é um longo texto, não vamos ler todo o texto, mas os irmãos conhecem, Mas, para vocês ficarem mais inteirados no assunto, Elias era um profeta que era equiparado a Moisés. Moisés falava com Deus cara a cara, como qualquer fala ao seu amigo, E a Bíblia diz que nunca mais levantou profeta em Israel como Moisés. Mas Elias era quase igual. E a Bíblia diz que não tinha, então não vamos dizer que tinha, Mas Elias era aquele profeta que orava a Deus, manda fogo do céu, Senhor. E não mandou só uma vez, não, Vocês lembram que o rei Acabe e Jezabel perseguiam ferozmente a Elias, querendo matá-lo. E uma certa ocasião ele mandou por 3 vezes 3 chefes com 50 soldados para prender Elias. Elias nem ligou, só falou assim, cai fogo do céu e mata esses caras agora. Morreram. 50 soldados com o seu comandante. Como se não bastasse, Acabe mandou mais 51, com o comandante 51. Elias falou a mesma coisa, cai fogo do céu agora e mata esses soldados. Morreram. Aí veio o terceiro grupo, como ele viu o que tinha acontecido, pediu misericórdia ao profeta, e aí ele não fez isso.
E numa outra ocasião, ele manda reunir os profetas de Baal. Vocês sabem muito bem da história, né? 450 profetas de Baal. E ordena ali um sacrifício e coloca eles à prova, né? Vamos ver qual é o rei, qual é o Deus que responde. Então eles fizeram ali o altar, jogaram água e fizeram o seu sacrifício até meio-dia. E Elias ainda, a Bíblia diz que zombavam deles. E o Deus que respondesse com fogo, disse Elias, esse é o Deus verdadeiro. E o Deus deles, que era Baal, não respondeu com fogo. E o Deus de Elias, depois Elias então ora ao Senhor, desce fogo e queima o altar com as pedras, com água. Você já viu o fogo queimar água? O de Elias queimou. Porque não era um fogo comum que o homem consegue fazer. Era um fogo eterno. É aquele mesmo que vai queimar o diabo e seus anjos lá no inferno. Fogo de Deus. E então nós vemos que nesse texto, Jezabel então resolve perseguir Elias. Você tem aí, né? Está em 1 Reis 19, de 1 a 10, vou ler lá para vocês, para não abrir minha Bíblia. Então diz assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida, como fizeste a cada um deles. Está referindo-se aí aos 450 profetas que o fogo de Deus matou lá no altar, né? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Todos os profetas tinham um ajudante. Elias tinha, Eliseu tinha, Geazi, né? Esse aí não, a Bíblia não cita o nome. Como Moisés tinha Josué. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Desânimo. Nós vemos que o profeta, né, que era assim com Deus, pedia fogo, caía fogo. Falava para Acabe, como ele falou, né? Não vai chover, não choveu. Depois ele mandou o seu servo falar para Acabe, vai chover, e choveu. Tudo que ele pedia, Deus fazia. E agora, o desânimo o atingiu. Fugindo de uma mulher má, e pede para si a morte. Ele pensa assim, morrendo eu, ponto final, né? Não vou ter mais problema. Nenhum de nós, como seres humanos, por mais crente que somos, né, por mais fiéis que sejamos, não queremos problema, como Elias não queria. Só que a ordem de Deus é outra. Não temas. É o que ele falou para Josué aqui. Eu sou contigo, não temas. E Elias sabia disso. Então nós vemos que essa é uma das armas que o diabo tem para atingir, seja quem for. Pode ser o servo ou a serva mais fiel a Deus. Se ele conseguir fazer isso aí,
ele tira da pessoa tudo aquilo que Deus deseja e quer que façamos. Observem que quem reanimou Elias aí foi o anjo. Ele não tinha mais alguém, ele havia deixado o seu moço para trás. Ele não queria que o seu moço, o seu ajudante, passasse pelo mesmo problema que ele. Certamente ele pensou, eu vou morrer mesmo, essa mulher ela é feroz, ela já matou os profetas todos. Ele disse ali no texto que nós lemos, já mataram os seus profetas, Senhor. Eu tenho sido zeloso, seu povo não quer nada com Deus. E eu agora, o que me resta é, como diz o apóstolo Paulo, né? Colossenses 1, verso 21. Melhor morrer e deixar esse corpo, né? E habitar com o Senhor, que é muito melhor, claro que é. Nós temos um dos nossos hinos que diz assim, para o crente, o morrer é cessar de gemer, é cessar de sofrer, claro que é. Então ele pensou, ele sabia disso. Só que Deus tinha mais alguma coisa para ele fazer. Falou assim, olha, é como se Deus tivesse falado para ele, né? Eu não posso te recolher agora sem antes que fique alguém no seu lugar. Deus tem sempre um substituto para os seus servos, para as suas servas. Deus não deixa a sua obra sem uma direção humana. Claro, ele é o principal, né? É Deus que nos dá as ordens. Mas mesmo aqui na terra, irmãos e irmãs, aprendam isso. Deus tem sempre um substituto. Mesmo que venha o desânimo, Deus nos reanima. Se nós não tivermos alguém aqui, né? Hoje é diferente. Por isso que eu disse, no passado, os profetas, quem os reanimava caso o desânimo chegasse, era o próprio Deus enviando os seus anjos. Como aconteceu com Elias, com Josué. Foi Deus mesmo que falou com Josué aqui. Eu que estou te mandando. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. E ele tinha Caleb, um grande homem de fé. Deus poderia ter usado Caleb. Não, Deus falou com ele. Eu que estou te mandando, eu que vou te sustentar. Outra situação de desânimo, né, nós vemos agora do povo de Israel. No Salmo 137, os irmãos conhecem muito bem, né? Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Com eles foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Aqueles jovens lá que estão registrados no livro de Daniel. E no Salmo 137, versos de 1 a 5, nos diz assim que eles sentaram, né, junto aos rios de Babilônia e fizeram o quê? Acabou o coral de Asaf. Asaf era o maestro, né, e escritor do coral de Davi, do tempo do rei Davi. E o que eles fizeram? Vamos parar de cantar, né? Vamos parar de cantar. E diz o texto que nos salgueiros que lá havia penduravam as nossas harpas, né? O verso 2, né? E os seus inimigos, seus opressores, diz o texto que eles, conhecendo que aquele povo era um povo que gostava de louvar a Deus, até pediram a eles alguns cânticos, né? Debaixo de açoites, né? Debaixo da escravidão, cantem. Cantem alguns hinos de Sião. Mas eles disseram, como iremos nós cantar hinos ao Senhor em terra estranha? Simplesmente sentaram debaixo da sombra, né, das árvores e penduraram suas harpas. Desânimo. Mas no Salmo 126 nós vemos que depois ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de louvor, e até as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus, quando Ele vem no socorro do seu povo, o desânimo vai embora. Agora isso depende de nós. Depende de nós. Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos pó. Mas se nós
deixarmos ser vencidos pelo desânimo, nós não queremos a ajuda, né, de Deus, não buscamos a Deus. Ainda que para Deus nada é impossível, se Ele precisar realmente de nós, Ele dá um jeito, né? Quem sabe manda até um anjo para falar conosco. Qual é o pão e qual é a água que nós temos hoje para comer? Como o profeta Elias recebeu do anjo? A palavra. Deus aqui não trouxe nem água nem pão para Josué. Ele disse: alimenta-te da palavra e fala dela. Dia e noite. Então nós vemos que o povo de Israel tinha perdido os seus líderes, né? Porque os profetas também estavam lá no cativeiro. Lá estava Jeremias, que Jeremias tinha profetizado 70 anos de cativeiro. Nós vemos isso lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 2. Ele lembrando disso. O próprio Daniel também lá estava. E por isso então cai sobre eles esse desânimo. Não cantaram mais, não louvaram mais a Deus. Então quando se perde, né, os líderes, né, da igreja, nós precisamos sempre orar, sempre estar buscando ao Senhor para que sempre levante alguém para nos substituir, porque nós não somos insubstituíveis, já disse isso, eu repito, né? Nós estamos aqui para sempre, para a eternidade. Iremos sim morar na eternidade, mas aqui não é eterno, não somos eternos aqui. E a qualquer momento o Senhor pode tirar qualquer um de nós, né? Seja da liderança, dos irmãos ou das irmãs. E precisamos sempre estar buscando a Deus para que levante outro, senão o desânimo chega e a igreja fecha as portas. Outro fato é que nós não devemos estar sempre orando a Deus pela liderança da igreja, mas nunca estarmos olhando só para os líderes da igreja. Quando o ministério vai cantar um hino, tinha ido tomar um pouquinho de água, eu ouvi o irmão Rodrigo falando aí de Hebreus capítulo 12. Verso de 1 a 3, né? Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que diante da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é tudo para nós. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para nós. E nós temos aqui na terra a liderança da igreja, né, para nos ajudar a caminhar, né, fazer o trabalho de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, mas nunca esquecer de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Acho interessante que no tempo do Senhor Jesus, agora vamos voltar para o Novo Testamento. No tempo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, né, que ainda não era apóstolo, era discípulo com os 12. Os irmãos que têm estudado a palavra de Deus sabem muito bem que Pedro era sempre da frente, né? Os discípulos acompanhavam ele. Tudo que Pedro falava, nós vamos atrás. Sabiam disso? No capítulo 16 de Mateus, quando Jesus perguntou: quem esse povo diz que eu sou? Aí uns diziam: João Batista, outros profetas, né? Elias. Aí quando ele vira para os discípulos e pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? Quem que respondeu? Foi Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era sempre o da frente.
Quando o Senhor Jesus foi preso, o único que estava armado com a espada era Pedro. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que chamava Malco. Está lá, só o Evangelho de João registra isso, né? Vocês sabem muito bem, está no capítulo 19 do Evangelho de João. Quem cortou a orelha para defender, querendo, né? Defender o Senhor Jesus? Pedro. Os outros ficaram meio que afastados. Pedro era corajoso. Quando o barco estava afundando, quem gritou: Senhor, salva-nos? Pedro. Quando Jesus aparece para eles no meio do mar de madrugada, quem que diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo? Pedro. Mas como eu disse anteriormente que todos nós temos altos e baixos, quem começou a afundar também foi Pedro. Os outros estavam no barco, né? Não afundaram. Mas Pedro teve coragem de perguntar: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo nas águas. Jesus disse: vem, e ele foi. Tudo era Pedro. E quando o Senhor Jesus foi preso e estava sendo interrogado por Pilatos, quem estava lá, mais próximo de Jesus? Pedro. Quando Jesus ressuscitou, depois das duas mulheres, quem entrou no túmulo? O único que teve coragem de entrar no túmulo? Pedro. Foi ele e João. João registra isso, né? Correram os dois. João era mais novo que Pedro, né? Chegou primeiro, mas não entrou no túmulo. Quem entrou foi Pedro. Era o mais corajoso. Mas agora eu quero mostrar para vocês até onde foi a coragem de Pedro e como aquele que é o mais corajoso, em se falando de líder de um grupo, Pedro era o líder do grupo depois de Jesus. O Senhor Jesus era o mestre, né? Pedro era um exemplo para os discípulos de coragem. Tudo era Pedro. Mas no capítulo 21 do Evangelho de João, coloca aí para nós, Rodrigo. Olha só, o grande líder que conseguiu atingir mais 6 com desânimo. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que era o mesmo que o mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, olha lá, quem aparece primeiro? Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que nem pescador era, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Era um total de 7 ali. Simão Pedro sempre aparece primeiro. Disse aos outros: vou pescar, estou desanimado. Acabou. Jesus sumiu, né? O nosso mestre principal sumiu. Vamos fazer o quê? Vou pescar. Vou pescar. E o que os outros disseram? Nós também vamos. Observaram como que o desânimo de um líder pode atingir toda uma igreja? Pedro não chamou eles não para pescar. Ele apenas disse: vou pescar. Eles disseram: já que você vai, você é o nosso chefe, você é o nosso Josué, nós também vamos. Natanael nem pescador era. Quando Jesus viu ele, ele estava debaixo de uma árvore. Natanael não era pescador, mas foi pescar, de bobeira, né? Já que Pedro está indo, se o barco afundar, que afunda todo mundo, né, irmã Lauzira? Pedro é o nosso chefe. Esqueceram até que Jesus era o chefe. Jesus não tinha ainda voltado para os céus. Ele tinha aparecido 3 vezes, essa era a terceira vez que Jesus aparecera a eles. Então eles disseram: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, que o barco se afunda, se afundar morre Pedro, morre todo mundo, né? Mas Pedro é o nosso chefe, nós vamos junto. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não.
Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Só Pedro pulou na água. Ele era corajoso mesmo, né? Os outros ficaram no barco. Mas todos sabiam nadar, mas Pedro sempre saía. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede, sempre era Pedro, né? Para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Interessante, não é? Eles sabiam que era o Senhor, quer dizer, ficaram sabendo depois que Jesus apareceu e mandou que eles jogassem a rede do outro lado. Mas tudo era Pedro. Observem que um desanimado atingiu mais 6. Eles estavam em 7. Um levou mais 6. Né? Então todos nós não estamos aqui para criticar a Pedro, nem Elias, nem quem quer que seja. Nós somos iguais. Lembrem-se que Tiago escreveu na sua carta: Elias era homem igual a nós. Elias era homem igual a nós. Como seres humanos, todos nós temos altos e baixos, né? Falhamos, às vezes acertamos, né? O apóstolo Paulo, ele nunca disse que acertou o alvo. Ele disse? Ele disse assim: prossigo para o alvo. Estou tentando, né? Eu só vou acertar o alvo, o meu objetivo, quando eu partir desse mundo para estar com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, temos nossos altos e baixos. Então nós vemos que, se não fosse aqui o socorro do Senhor Jesus Cristo, não tinha igreja. Porque o Senhor Jesus, quando ele falou para os discípulos lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, né, que edificaria minha igreja, era com os discípulos, que depois se tornariam apóstolos, como se tornaram apóstolos, né? E hoje existe a igreja por causa, em primeiro lugar, claro, do Senhor Jesus Cristo, né, que é a pedra angular. Mas os apóstolos construíram a igreja sobre o fundamento que era Cristo. Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 19. Então nós vemos que, se o desânimo atingir qualquer que seja, se nós estivermos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aqui é que eles foram entender, né? E olharem firmemente. Observem que daí por diante não houve mais desânimo. O Senhor Jesus encontra com eles e começa então a passar-lhes as instruções, as últimas instruções, porque ele haveria de voltar para o Pai. E então nós vemos que ele dá aquela ordem, né, para que eles fossem lá para o monte e aguardassem a descida do Espírito Santo, e que eles seriam suas testemunhas. E eles foram, e daí em diante, sim, foram revestidos com o Espírito Santo, e a igreja se tornou poderosa, e é poderosa até hoje. Por causa da palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, que o desânimo realmente é uma arma poderosa do inimigo. Algumas pessoas podem ser atingidas até por abandono
de alguns amigos, de alguns parceiros na obra. Desculpa, irmãos, começando a irritar a garganta. Digamos que eu e o irmão Rodrigo somos escalados, né, para a igreja para fazer alguma tarefa em prol do evangelho. De repente eu digo para o irmão Rodrigo: rapaz, hoje eu não posso ir não. Não dá para você ir sozinho não. Mas nós somos escalados 2, em dupla, né? E de repente ele pode até ir, mas não com tanto ânimo como se eu estivesse com ele. Daqui a pouquinho parar, hein, Valquete? Então nós vemos que essas coisas podem acontecer. Isso aconteceu também com os apóstolos. Nós vemos que no livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 13, 14, nós vemos ali Barnabé e Paulo, né? Foram uma dupla 100% excepcional, né? No evangelho. De repente, por causa de um parente de Barnabé chamado Marcos, né? João Marcos. Uma tradução diz que ele era primo, outra diz que era sobrinho. Dá um probleminha ali, né? Aquele que era o grande amigo de Paulo, Barnabé, separa-se de Paulo. E aí um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas o importante é que o desânimo não chegou a atingi-los, né? Porque Paulo foi pregar para outro lugar levando Timóteo e Silas, e Barnabé ficou com seu parente. Mas eles continuaram pregando, mesmo com essa intrigazinha aí. Mas houve um momento na vida de Paulo, no finalzinho da sua carreira, ele se sentiu bastante triste. E até porque não dizer desanimado. Está em 2 Timóteo capítulo 4. Eu não sei se eu não anotei, mas nós vamos ler aqui, o Rodrigo colocar lá para nós. É isso aí, 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 em diante. Nós vemos aqui um grande amigo e parceiro de Paulo na obra. E Paulo se sentiu desamparado por ele. Vou ler aqui na minha Bíblia. Procura vir ter comigo depressa. Aqui ele estava falando com Timóteo, né? Por quê? Porque Demas me desamparou. Tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Paulo se sentiu aqui abandonado. O abandono leva ao desânimo. Paulo estava preso. Ele já tinha recebido a sentença de morte por Roma. Nós vemos que no verso 6 e 7 e 8, né? Ele fala ali que já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da sua partida estava próximo. E ele então aqui começa a reclamar dos seus amigos. E sabe quem era Demas? Coloca aí, Rodrigo, Filemão. Só tem um capítulo, né? Verso 24. Só para vocês verem. Às vezes você pensa, quem é esse Demas? Quem é esse cara? Isso não era nada, nunca vi falar. Ele está em Colossenses e também em Filemão. Marcos,
Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. O cara era... Onde Paulo pisava, ele tirava o pé e pisava em cima. Né? Ele está também em Colossenses. E nós vemos aqui que ele era cooperador de Paulo. E agora, de repente, diante das tribulações, né? Diante dos problemas que o apóstolo Paulo estava enfrentando, ele pensou, eu vou querer isso comigo? Né? Dane-se o evangelho, dane-se a igreja, eu estou rachando fora. Muitos pensam assim. Quando às vezes a igreja mais precisa, né? Da gente, de nós, de mim, de você, a gente pensa em pular fora do barco, né? Pensa em cair fora. É o desânimo que chega diante das tribulações. E então Paulo diz ali, olha, Demas me desamparou, venha ter comigo depressa, Timóteo, porque Timóteo era o filho na fé de Paulo. E ele cita aqui, porque Demas me desamparou amando o que? O presente século. Sabe o que é o presente século? É o mundo. Quantos crentes hoje têm deixado de vir à igreja, né? Participar dos cultos da igreja, do culto de adoração, simplesmente para estar no mundo. Eu já, infelizmente, já presenciei muito disso. Eu creio que vários irmãos, não é estranho que eu vou dizer. Por exemplo, quando nós temos na nossa cidade a exposição, né? A famosa exposição, né? Que começa na sexta, sábado, domingo. Tem muito crente que deixa de vir na igreja para ir para a exposição. Esse é amar. Isso é amar. Você tem a sexta e o sábado, que nós não temos culto aqui. Aí você pode ir na exposição, não tem problema nenhum, não é pecado não ir na exposição. Eu gosto de ir lá ver os animais, gosto de ver o rodeio, a Sônia gosta. Agora no domingo, não. Domingo é dia de adoração. Domingo é dia de louvar o Senhor. Mas tem muita gente que vai. Diz, eu deixo para ir no domingo que vem. Amando o presente século. Foi o que Demas fez aqui com Paulo. E Paulo disse mesmo claramente que Demas me abandonou. Amando o presente século. Lá em Romanos capítulo 12, né? Verso 1 e 2. Ele já havia deixado isso escrito para a igreja em Roma. Né? Romanos 12, verso 2. O que diz lá? Vou ler lá para vocês. Todo mundo sabe de cor, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Na tradução da minha Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o verso 2, Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo. É o que Demas estava fazendo aqui. Conformando com aquele século e abandonando o apóstolo. Abandonar o apóstolo, qualquer deles que fossem naquela época, amando o presente século, é mesmo que abandonar a igreja. Porque eles foram os fundadores da igreja, sendo Cristo a pedra principal. É o mesmo que abandonarmos a palavra de Deus. Às vezes eu passo a semana inteira, né? A gente passa a semana inteira sem estudar a Bíblia e vai estudar só no domingo, porque é escalado à noite. Depois entra segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai ter no outro domingo, eu não sou escalado, não vou estudar mais. E vai se definhando espiritualmente. E o desânimo pode chegar em você. E Satanás está doido que isso aconteça. Porque ele vai atingir o seu coração e o seu desânimo poderá atingir a outros. E é isso que ele quer, fechar a igreja. Vocês pensam que Satanás está satisfeito conosco reunidos aqui? Claro que não. Ele gostaria que estivéssemos em casa, assistindo a televisão, assistindo um jornal, né? Coisas que não edificam.
a igreja, em vez de estarmos aqui louvando o nome do Senhor. Então nós vemos que coisas semelhantes, né, aconteceram. Por isso que o escritor da nossa lição colocou muito bem, né, que são coisas do presente século, né? São problemas existenciais que existem mesmo. Não pensa que não existe, que isso é fábula, que não é, existe mesmo. E Satanás, ele está doido para usar essa arma poderosíssima chamada desânimo. Mas nós temos a palavra de Deus como antídoto contra esse desânimo. Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, o apóstolo Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Não basta você ficar com uma arma só. Tem que ser toda a arma. Armas espirituais, oração e a palavra de Deus. E ele cita lá como exemplo um soldado romano, ele cita lá as armas, né? Ou a farda de um grande soldado. Então, uma das armas poderosas, né? Se Satanás ele tem essa arma como poderosa para atingir a igreja, nós como servos de Deus, temos também uma arma poderosíssima contra Satanás, chamada de a nossa fé. É a fé que nos leva a orar, é a fé que nos leva a estudar a palavra de Deus e aplicá-la nos nossos corações. E assim estaremos sempre firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então por isso que Paulo diz lá: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Quando eu estava falando a respeito de deixarmos de frequentar os cultos regularmente, é claro que nós temos, né, às vezes alguns dos nossos afazeres nos impede de estarmos nos cultos regularmente. Eu só queria finalizar com a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Se eu não conseguir ler, os irmãos... Só aquilo ali, para nós terminarmos, né? Amém. Obrigado, irmãos.